Olá, pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para encerrarmos o nosso conteúdo do regimento interno. Então, essa semana teremos a aula de número 15 e a aula de número 16. E dessa forma, teremos visto todo o conteúdo de regimento interno. E a partir de agora, nós teremos revisões e aulas sintéticas sobre o que foi visto, que é uma parte muito importante, resolução de questões. E é claro também que semana que vem eu volto com conteúdo focado em conhecimentos gerais de Santa Catarina e também depois, em julho, iniciaremos a parte do conteúdo de processo legislativo. Então, vendo aí boa parte do edital, beleza? Então, bora lá, vamos finalizar todo o conteúdo teórico do regimento interno. O conteúdo dessa aula está abordado do artigo 273 ao artigo 304. Basicamente, o primeiro ponto deles é a questão da fixação do subsídio. É competência da LESC, por sua iniciativa, tanto fixar o salário dos deputados estaduais, sendo que o máximo que pode ser é 75% dos deputados federais, e fixar também o subsídio do governador, vice-governador e procurador-geral do Estado, assim como os secretários. Até esse ano nós tivemos uma lei, que fixou o subsídio da Alesc no valor de 25.322, então, para os cargos de governador, vice-governador, secretário de Estado. Então, a critério de conhecimento, esse é o valor do subsídio. Então, isso é uma competência da Alesc. E a parte final do regimento interno é um assunto que também está lá na parte de processo legislativo, lá dentro do edital, né? Eu até comentei que vários assuntos são muito similares, como os projetos de lei, projeto de lei complementar, tramitação de proposição, os projetos de lei do PPA, LDO e LOA, que são um assunto deste vídeo de hoje, tá? Bom, a prestação de contas já é um tópico específico que também está abordado no regimento interno. E o que é importante? Como funciona? Todo governo, seja um governo municipal, governo estadual, tem que prestar contas ao poder legislativo, né? E é claro que um dos braços do poder legislativo é o Tribunal de Contas, que faz essa avaliação das contas de governo. Então, olha só, faz uma análise, né? Faz uma análise prévia, que quem faz a avaliação final é a Assembleia, é o Poder Legislativo que vota. Então, vamos lá para o regimento interno. As contas do governo, relativas ao ano anterior, serão anexadas tanto no Poder Legislativo e no Judiciário, do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Contas, o TCE, na qual será apresentado à Assembleia Legislativa 60 dias após a instalação da sessão legislativa. Então, 60 dias após o período que inicia a sessão legislativa no ano. Então, lembrando, né, nós temos a sessão legislativa que inicia na data de 2 de fevereiro. Né? Então, a partir desse momento, deve ser 60 dias após, deve ser encaminhado também as contas para a Alesc, que vai ser encaminhada à Comissão de Finanças e Tributação, que tem como responsabilidade a análise. Tá? Bom, além disso, o presidente dessa comissão ele vai comunicar o recebimento das contas e vai enviar ao Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, vai ter 60 dias para analisar e encaminhar um parecer prévio. Então, o TCE encaminha um parecer sobre as contas do governo, tá? Analisando Executivo, Legislativo, Judiciário e MP, tá bom? Esse parecer prévio, ele tem que estar em consonância também com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele vai ser elaborado pela Comissão de Finanças e Tributação, tá? E recebido esse processo, após a análise do Tribunal de Contas,
a mesa vai publicar o parecer e vai encaminhar esse documento para, novamente, a Comissão de Finanças e Tributação. E o presidente da comissão encaminhará à mesa para que determine a publicação do parecer prévio sobre as contas do Tribunal de Contas. Então, volta o parecer do Tribunal de Contas para a mesa informa a comissão encaminha para a publicação, né, do parecer prévio do tribunal, né, sobre as contas do governo. Em relação à prestação de contas também, o relator da matéria na comissão vai ter um prazo de 16 reuniões ordinárias para apresentar o parecer sobre a prestação de contas. Então anotem aí, são 16 sessões, 16 reuniões ordinárias para o parecer da prestação de contas. E quando for encaminhado à mesa, terá o parecer de contas consolidado, publicado, ficando o processo em pauta durante 2 reuniões ordinárias para uma eventual análise do Tribunal de Contas. Então a comissão faz uma análise e depois o Tribunal de Contas aí pode fazer alguma pergunta, fazer alguma indagação sobre o parecer levantado pelo relator. Essa é a ideia, né? Então nós temos um parecer prévio que o Tribunal de Contas elabora, encaminha para a mesa, que encaminha para a comissão e depois faz a avaliação e, antes de encaminhar para votação, né, emite um parecer sobre as contas do governo, né, de acordo, né, seguindo às vezes as orientações do Tribunal de Contas. Devolvido à mesa, será o parecer publicado e 48 horas depois incluído na pauta e na ordem do dia. Então, as contas do governo elas vão ser votadas pelos deputados, que vão informar se estão de acordo ou não. Porque o Poder Legislativo fiscaliza o Poder Executivo. Então, depois que encerra o ano, as contas de governos são uma parte importante da atividade do Poder Legislativo, né? Afinal, ele tem que fiscalizar e analisar as informações ali abordadas. E eles têm como parceria, né, um dos braços que é o Tribunal de Contas. E é claro, como vocês viram, então é um processo que primeiro o governo encaminha para a ALESC, para a mesa, as contas, a prestação de contas. A mesa, através da Comissão de Finanças, informa o Tribunal de Contas e 60 dias elabora o parecer prévio. Esse parecer ele vai ser utilizado pela Comissão de Finanças e Tributação na sua análise. Então, o relator vai ter o prazo de 16 reuniões ordinárias aí, né, para apreciação. O Tribunal de Contas pode e tem o prazo de 48 horas para fazer essa análise também, esse parecer final, e depois ele é devolvido para votação em um turno único. Esse é todo o esquema de como funciona, né, o passo a passo da análise das contas de governo. Concluída a votação, o projeto de decreto legislativo relativo às contas consolidadas será encaminhado para a Comissão de Justiça para elaboração da redação final, que depois vai ser apresentado para a mesa, né? Se as contas consolidadas não forem aprovadas pelo plenário, o correspondente projeto será encaminhado à Comissão de Justiça, para que indique, por meio de decreto legislativo, as providências a serem tomadas. Então é possível, né, que em determinada situação o governo tenha as contas rejeitadas, né? Um outro ponto, se o governador não prestar contas em 60 dias, a Comissão de Finanças que vai ter que realizar a avaliação, né? Isso conforme o artigo 40 da Constituição Estadual. E é claro que isso é muito ruim, né? Isso aí também é um grande motivo e possibilidade de rejeição de contas. Se o governador não entregar, cabe aí à Comissão de Finanças e Tributação proceder a uma tomada de contas, fazer uma análise, todo um processo de apuração, né, sobre as contas de governo. Esse é basicamente o rito, né? Então, é um dos pontos importantes e uma das funções preponderantes do Poder Legislativo, a análise das contas de governo
e sempre com auxílio do Tribunal de Contas, que emite um parecer prévio, né? Um parecer informando a posição deles sobre aquelas contas. Mas é claro que é uma análise, né, consultiva para o Poder Legislativo, para os deputados analisarem. E a outra função, também importantes, são as questões orçamentárias, tanto o PPA, a LDO e a LOA, que, para quem não conhece, são instrumentos de planejamento. O PPA é um orçamento, tá? Anotem aí, o PPA, Plano Plurianual, é um orçamento de longo prazo. É como se você estivesse pensando onde eu gastaria nesses próximos 4 anos o dinheiro do governo. E essa é basicamente a ideia. O plano plurianual, tá, é uma lei em que o gestor, né, o poder executivo, informa quais serão os projetos, as ações orçamentárias em que serão alocados recursos, em que serão gastos. Então, vai ter um projeto chamado Saúde na Escola, que vai durar 4 anos. Vai ter o projeto, vamos ver aqui, construção de um ginásio, saúde para todos, vigilância sanitária. Então, esses projetos vão estar dentro do PPA, tá bom? E qual que é o prazo do PPA? O PPA, ele tem a vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato governamental subsequente. O que é isso? O PPA, ele começa basicamente no segundo ano de mandato do novo governo e vai até o primeiro ano do mandato consecutivo. Deixa eu até fazer aqui um exemplo, tá? Ó. Então vamos supor que esse ano a gente teve eleição, né? Esse ano a gente teve eleição. Quer dizer, tivemos em 2022, tivemos a eleição e os governadores assumiram em 2023, certo? Esse ano está se encerrando o PPA anterior, tá? Então esse ano tem um PPA vigente, que é um PPA que durou 4 anos, né? E começou há 3 anos atrás. Então foi um PPA de 2023, 22, 21 e 20, tá? 2020 a 2023. O que é isso? São planos de longo prazo. E qual que é a ideia, né? Qual que é essa ideia? É que esse plano de longo prazo, ele comece numa gestão e termine em outra. O primeiro ano de uma gestão sempre é continuando os programas anteriores. Isso é para dar continuidade. Essa ideia de que muda o governo não pode mudar tudo de uma vez só, né? Então, esse ano, os governadores, o presidente do governo do estado, eles estão elaborando o PPA 2024, 25, 26, 2027. Ó, então vai ser 2024, 2025, 2026, 2027. O que significa isso? Que o governador, por exemplo, o Jorginho Mello aqui de Santa Catarina, ele vai criar os programas dele para 2024. Então, o programa Saúde e Escola. Saúde na área da tecnologia, vamos supor, né? Então, esses programas vão durar 4 anos, em qual serão alocados recursos. Porque o PPA, que é um plano de longo prazo, podemos assim dizer, ou de médio e longo prazo, de 4 anos, envolve projetos e a gente informa recursos orçamentários para esse período. E ele vai ser a base da lei do orçamento, né? Da LDO e da LOA. Então, em 2024, o governo vai usar esse PPA 2025-2026. 2026 tem uma nova eleição. E aí pode ser outro governador que assuma, né? Só que ele vai ter que continuar esse mesmo PPA. Então, o PPA ele começa no segundo ano de mandato do governo e termina ali no primeiro ano de mandato do governo subsequente, tá? Essa é a ideia principal. Então, anotem isso, que isso é bem importante. E esse projeto de lei, ele tem que ser encaminhado sempre até o dia 31 de agosto para votação.
Então, nesse caso, esse ano é um ano de votação do PPA. O Jorginho Melo, né, o Poder Executivo, em nome aí do governador do estado, terá que encaminhar até dia 31 de maio esse projeto de lei e depois ele tem que ser votado e devolvido até o encerramento da sessão legislativa. Esse é o prazo aí de votação. Depois que esse projeto é recebido, a mesa vai determinar a publicação no Diário Oficial, como sempre, e depois vai ser encaminhado à Comissão de Finanças e Tributação. Então tem relação com o orçamento, com as despesas do Estado, será encaminhado para a Comissão de Finanças e Tributação. O presidente dessa comissão terá o prazo de 2 reuniões ordinárias para designar um relator, que terá 30 dias para apresentar um parecer sobre essa proposição, tá bom? Então, 31 de agosto é prazo para encaminhar e tem que voltar até o encerramento da sessão legislativa, que é dia 22 de dezembro, né? O parecer preliminar será publicado até 48 horas e depois que o parecer é publicado, abre-se o prazo para emendas, na qual o relator vai ter 20 dias aí para deixar o parecer final sobre cada uma das proposições e emendas. Além disso, a Comissão de Finanças e Tributação poderá deliberar sobre a forma de apresentação das emendas. Por virtual, deverá constar dos autos uma via em papel. Então, como é um projeto, né, com muitas, querendo ou não, divisões, área da saúde, área da educação, área de saneamento, então vários deputados, né, podem pensar e propor também alterações e emendas, né? O parecer será publicado e o projeto será incluído na pauta e na ordem do dia, para discussão e votação em turno único, pelo prazo máximo de 6 sessões. Então, é um projeto que tem que ser votado rápido, né? Ele tem um prazo curto e ele é muito importante para o andamento aí e funcionamento tanto do governo legislativo, tanto do judiciário, como do poder executivo, principalmente, né? Para as coisas andarem. Depois de votado, retornará o projeto à Comissão de Finanças para elaborar a redação final no prazo de 6 dias. Depois de aprovado a redação final, a mesa encaminhará para a assinatura do governo do Estado. Tá bom? Esse é um resumo do PPA, que é um plano mais de médio e longo prazo, 4 anos com os projetos e orçamentos. Mas dentro desse processo nós temos também a LDO. A LDO, para quem não conhece, também tem um fim orçamentário, tá? Ela também faz parte dos instrumentos de planejamento e ela deve ser encaminhada até o dia 15 de abril. Quem não sabe, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é basicamente uma lei que todo ente público, governo do estado, governo municipal, o federal deve fazer, que estabelece metas fiscais, então metas de arrecadação, metas de resultado primário, metas e controle de riscos fiscais, tá? É basicamente uma lei de controle orçamentário. Então, ela tem que ter relação com o PPA, tá? Ela tem que ter relação e conexão com o PPA. E a LDO, ela deve ser encaminhada sempre de acordo aqui nesse estado, no nosso governo de Santa Catarina, até o dia 15 de abril de cada exercício. Então, o Jorginho, que é o governador, ele tem que fazer a lei, né, junto com seus secretários, e encaminhar, e já foi encaminhada, até o dia 15 de abril. E depois tem que ser votado pela LESC, pelos deputados, e devolvido até o encerramento do primeiro período. Então lembre, né, a sessão legislativa tem 2 períodos. O primeiro período, 2 de fevereiro a 17 de julho. Aí nós temos um recesso, 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, basicamente, o Jorginho tem que encaminhar até o dia 15 de abril e tem que ser devolvido até 17/7 para a sanção. Depois que o projeto é recebido, ele também é publicado no Diário Oficial e é encaminhado à Comissão de Finanças. E o presidente da Comissão de Finanças tem 2 reuniões ordinárias para designar o relator, tá? E ele vai ter 15 dias para apresentar o parecer preliminar.
Na mesma situação, depois o parecer preliminar tem 48 horas para ser publicado e depois é aberto o prazo para as emendas, né, para as possíveis alterações, e o relator tem 10 dias aí para dar um parecer definitivo. Essas emendas poderão ser apresentadas por meio do sistema eletrônico de gerenciamento de emendas, tá? E depois que o parecer é aprovado e publicado, ele é colocado em ordem do dia para votação única, pelo prazo máximo de 6 sessões. E depois de votado, ele volta para a Comissão de Finanças aí para a redação final. Esses são os passos da LDO. Ela é muito similar, tá? Ela tem um prazo mais curto até que o PPA e ela é uma continuidade, tá? O PPA é de médio e longo prazo, a LDO estabelece metas e riscos fiscais e depois nós temos a LOA, que é basicamente a mais importante assim para o orçamento, né? É a questão mais prática orçamentária, a lei orçamentária anual, tá? Essa lei orçamentária, gravem aí, você precisa encaminhar até 30 de setembro. Quem tem que encaminhar? O Poder Executivo encaminha esse projeto com a lei para a Alesc até o dia 30 de setembro. E deve ser devolvido para aprovação, para assinatura, né, sanção, até o encerramento da sessão legislativa, que é dia 22 de dezembro. Da mesma forma, depois que chega na Alesc, a mesa publica no DOM, no Diário Oficial, e é encaminhado à Comissão de Finanças e Tributação. Depois, o presidente da comissão, ele designa um relator, né, para o projeto, e nesse caso ele pode designar relatores adjuntos, porque a lei orçamentária anual, né, é o orçamento do Estado, que o Estado vai poder gastar. Então, temos várias divisões e etapas dentro do orçamento, saúde, educação, segurança. Você pode estabelecer relatores adjuntos para cada parte do orçamento. Então, é um ponto importante para se anotar. Somente na LOA nós temos essa possibilidade. Bom, a Comissão de Finanças depois ela sistematiza o recebimento de propostas de emendas. Temos o mesmo prazo de 48 horas para o parecer preliminar. Temos o mesmo prazo aí para o relator geral finalizar o parecer definitivo. E depois aí nós temos a questão de votação. Lembrando que sempre tudo que tiver na LOA tem que estar, né, compatível com o PPA e com a LDO. A LDO tem que estar compatível com o PPA e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, tem que estar compatível com a LDO e com o PPA, tá? Essa é a lógica. Uma depende da outra. A PPA é de médio e longo prazo. A LDO é uma intermediária que liga as duas e estabelece metas e riscos fiscais do ponto de vista orçamentário. E depois nós temos a LOA, que estabelece todas as receitas e despesas. A LOA também tem que ser votada no prazo máximo de 6 sessões. E nós temos aqui, ó, é lícito ao deputado, que é o primeiro signatário da emenda, usar a palavra para encaminhar a votação. E depois de votada, nós temos aí o prazo de 6 dias para a redação final. Basicamente era isso, tá? Neste vídeo, basicamente vimos contas do governo, PPA, LDO e LOA. Vamos voltar a estudar esses assuntos quando trabalharmos com o processo legislativo, tá bom? Foco não é difícil, mas sei que são termos novos, né, para vocês que não trabalham nessa área da parte de orçamento. Mas com o tempo você começa a entender essa dinâmica e com os outros vídeos você vai conseguir aí gravar e entender bem esse funcionamento, tá bom? Então até a próxima e quinta-feira teremos um novo vídeo. Um forte abraço a todos.